Olá, bom dia e sejam bem-vindos aos Signos e Símbolos. Cá estamos nós de volta, apenas aqui com uma semaninha de pausa para restaurar e renovar as energias, mas preparados para vos trazer aqui as orientações do tarot para esta semana. Mas antes disso, contem-me aí como é que foi a vossa entrada no ano novo, como é que estava a vossa energia na primeira semana do ano. Revelem-nos aqui nos comentários. Vamos lá então saber como vão estar as energias para esta semana? Então venha daí a hora do tarot. Ora então, vamos lá ver como vai estar a energia dos 12 nativos do zodíaco. E começamos sempre por Aquário, seguimos para Peixes, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, seguimos para Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Vamos lá então começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, o Rei de Paus, e o Rei de Paus traz a energia do dinamismo. Então esta é uma energia em que estes nativos aqui vão ter uma semana, eu diria que de grande charme pessoal, de grande magnetismo, de grande movimentação na sua energia. Esta energia dinâmica faz com que os nativos de Aquário estejam mais proativos, ou se não estão, devem estar, devem fazer com que as coisas se movimentem esta semana. A sabedoria interior está grande, ou seja, estes nativos têm aqui uma sabedoria que advém das experiências anteriores e que lhes dá aqui, digamos que, uma mais-valia para agir esta semana. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai beneficiar a relação com esse charme, com essa capacidade magnética que vão ter, um encantamento, a vontade também de se envolverem de uma forma mais profunda nas relações, mais intimista. Então aqui essa parte mais cúmplice, mais fogosa, mais empolgante nas relações aumenta. Quem não está numa relação, eu diria que vai provavelmente ter mais pretendentes ou vai tomar mais iniciativas para ter o seu charme. O charme destes nativos vai com certeza captar atenções, vai chamar a atenção. Então, se de facto querem estar numa relação, querem ter uma, podem muito bem esta semana tomar iniciativas, porque vocês não vão passar com certeza despercebidos. Em termos de trabalho, é a carta que vos dá então a tal proatividade. Esta é uma semana em que vocês não devem estar parados, não devem esperar que as coisas venham ter convosco, devem se movimentar mais. Então têm aqui uma grande chance de terem esse poder de encantamento, então valorizar as vossas ideias, expressá-las para os outros, vai-vos colocar numa posição vantajosa. Esta é uma semana que todos os vossos ideais, todas as vossas ideias devem ser colocadas na mesa, devem ficar ao dispor dos outros. Portanto, é uma semana onde todo o vosso conhecimento, toda a vossa experiência tem que ser colocada em prática, pois só assim vocês vão adquirir recompensa ou vão adquirir a contrapartida, não é? De estarem a dar aquilo que têm aos outros, os vossos dons, os vossos talentos, e estarem de facto a receber em troca através, não é, da parte material. Estes nativos aqui na saúde têm uma semana em que devem fazer exames de rotina por precaução, se assim sentirem essa necessidade. É de facto uma carta que vos faz voltar para o vosso estado energético para perceberem como é que estão e se fizer sentido, é a altura de vocês cuidarem um bocadinho mais de vocês, de olharem mais pelo vosso corpo, pela vossa energia. Tudo o que sejam terapias de massagens, spas, etc., são muito vantajosas para Aquário esta semana. Então, para os nativos e nativas de Aquário, carta de tarot, Rei de Paus e a energia do dinamismo.
Seguimos agora para peixes. Peixes têm a carta de tarot a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros traz a energia do conforto. E não é só conforto material, eu diria que é um bem-estar que estes nativos vão sentir esta semana, que também os vai colocar numa posição mais segura, com mais autoestima, aqui com essa vontade também de usufruir dos prazeres da vida, mas de forma responsável. Ao nível amoroso, quem está numa relação beneficia a relação com esta postura de mais entrega, de mais dedicação. Então pode ser que queiram proporcionar surpresas, ou fazer um jantar romântico, ou fazer uma saídinha a dois, ou combinarem um fim de semana fora, qualquer coisa que de facto traga também mais beleza à relação, ou às vezes até aquela questão de colocarmos um bocadinho de coisas mais requintadas, luxuosas nos momentos a dois. Então essa vai ser uma dinâmica muito positiva para quem está numa relação. Quem não está numa relação também tem uma postura muito atraente. Esta energia que traz a Rainha de Ouros é uma energia de autoestima, de grande autocuidado. Então isso reflete e emana para os outros como algo muito atrativo. Então muitas portas se podem abrir esta semana para quem entra em contacto com os nativos de peixe, porque de facto eles estão aqui com essa energia magnética também, com essa energia de alegria, não é? Quem é que não gosta de estar com pessoas bem dispostas? Então isso vai beneficiar-vos também, caso queiram, para arranjar alguém ou para estar em contacto com alguém. Em termos de trabalho, estes nativos têm uma atitude forte de grande sentido prático, então facilmente realizam tarefas de forma muito versátil, de forma rápida. Esta é uma semana em que conquistam poder material a propósito desse sentido prático, dessa habilidade de fazerem as coisas com os poucos, até podem ter poucos recursos, mas utilizam-nos tão bem que os fazem crescer e que os fazem multiplicar. Então é uma fase de vida em que estes nativos conseguem estruturar a sua vida financeira e profissional de uma forma mais segura, mais palpável, mais sólida, não é? E por isso também mais confortável. Em termos de saúde, é o autocuidado, então esta é aquela semana boa para fazer um novo corte de cabelo, para ir fazer uma limpeza de pele, para também fazer massagens, ir ao ginásio, alimentarem-se bem, fazerem exercício físico, tudo o que de facto seja um cuidado do corpo é muito, muito benéfico para os nativos e nativas de peixe esta semana. Então para eles e para elas, carta de tarot, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. Seguimos agora para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarot Cavaleiro de Espadas e o Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. Esta é uma semana com algumas interferências na energia destes nativos, mas é uma carta que também lhes assenta bem, porque estes nativos são lutadores, são guerreiros, colocam-se na linha da frente, são corajosos. Então esta é uma semana em que essa energia também está convosco, mas tem que ser bem canalizada, não é? Canalizar essa coragem e equilibrá-la de forma a não serem irresponsáveis, não é? Porque às vezes muita coragem também faz fazer coisas inconsequentes. Esta energia de luta faz com que vocês saibam que com esforço, com dedicação, com empenho, concentração e equilíbrio vocês chegam mais longe. Mas há desafios esta semana. No campo amoroso, quem está numa relação, peço desculpa, o desafio será o entenderem que às vezes nem sempre há razão ou a razão não mora em parte nenhuma, e então estar a disputar por um lugar, não é, por uma razão, por um título, digamos assim, dentro da relação do eu é que fiz bem, eu é que disse bem, tu é que fizeste errado, não serve de nada. Então vocês dentro de uma relação onde haja discussões, conflitos, diálogos mais acesos, sejam mais ponderados, pensem também ou coloquem-se no lugar do outro, façam sempre esse exercício para que as coisas decorram da melhor forma, terem uma atitude mais assertiva dentro de uma relação ou dos desafios numa relação vai-vos trazer a possibilidade dela amadurecer e aprofundar-se.
Caso entrem na parte negativa, que é magoar ou ferir o outro, provavelmente saem mais magoados e mais feridos. Então tenham essa dica em atenção. Para quem está sozinho, há aqui ainda que lutar por algumas situações, ou seja, há que fazer mais trabalho interno, há que perceber melhor o que é que se está a passar convosco, ou se será que não é benéfico passarem algum tempo sozinhos para que se restabeleçam ou para que se façam curas interiores de traumas passados. Pode ser essa a situação, pode ser mesmo que estes nativos também estejam numa postura muito rígida, muito fria e distante e que não lhes permite aproximarem-se dos outros. E aqui é uma espécie de autoanálise e de desenvolvimento interior que estes nativos podem precisar de fazer. Isso é um desafio? E é dos fortes. Então, bora lá fazer isso. Em termos de trabalho, estes nativos têm então garantias de que vão ter recompensas com as lutas, ou seja, o trabalho vai-vos garantir dinheiro, vai-vos garantir efetivamente a chegada de retorno financeiro, mas vão ter desafios, podem ter também discussões com colegas, discussões com chefias, ou podem ser tarefas que vocês vão achar um pouco mais difíceis ou obstáculos um pouco mais complicados para travar. Pausem, respirem, embora lá enfrentar isso, ok? Com muita calma e serenidade vocês vão ser capazes de enfrentar essas lutas com o vosso espírito guerreiro. Em termos de saúde, aqui vai ser sentido o stress e a ansiedade que é próprio de quem está em luta, de quem está a travar desafios. Então, tudo o que sejam situações que vos tragam mais calma e serenidade ao fim do dia, permaneçam numa atitude mais relaxada, mais meditativa, vão fazer coisas que gostam muito, tudo o que seja mais calmo, pacato e sereno, ou exercícios que possam ajudar aqui com a ansiedade e com o stress, serão muito positivos para os nativos de Carneiro esta semana. Então, para eles, carta de tarot, o Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Seguimos agora para Touro. Touro tem a carta de tarot, o Rei de Ouros. O Rei de Ouros traz a energia da abundância. Então, esta é uma carta muito positiva, no sentido em que estes nativos vão ter a capacidade de agir e de multiplicar essa ação por mais pessoas ou por mais coisas. Esta energia abundante é uma energia de muita partilha, então estes nativos não vão ficar com a sua abundância para si mesmos, vão partilhar isso também com os outros. É aquela espécie de toque que tudo o que tocam vira ouro, entre aspas. Tudo o que tocam vai com certeza ser próspero, vai com certeza multiplicar-se e ter um resultado positivo. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai estar mais empenhado, mais dedicado, com uma postura mais presente, com uma postura também, eu diria que mais romântica, ou de facto a querer usufruir do prazer de estar numa relação com mais convicção, com mais atitude, lá está, ou presentes, ou também criar aqui cenários que sejam mais envolventes na relação a dois, é algo que estes nativos vão ter muito gosto em fazer esta semana, e isso com certeza vai beneficiar e muito as relações. Quem não está numa relação também vai ter aqui essa possibilidade de ter uma, porque estão mais receptivos, estão mais empenhados, estão mais dedicados, estão mais atraentes também, estão no fundo a criar aqui condições que fazem deles pessoas mais atraentes, no fundo. Então esta é uma energia que também não passa despercebida, que também capta atenções, que também faz com que estes nativos tenham mais iniciativas. Então, se há aí alguém que já reservam assim um carinho, etc., esta semana também é uma boa semana para vocês tomarem mais iniciativas, porque vão ter um retorno positivo. Em termos de trabalho,
uma chance grande de atingirem um patamar mais alto esta semana. Portanto, essa energia da abundância faz com que estes nativos também consigam ter mais qualidade de vida, então fazerem coisas que gostam, quando gostam, como gostam, vão conseguir atrair riqueza para as suas vidas pela sua capacidade de negociar situações, também de usar as pessoas certas para fazerem as coisas certas. Então toda esta postura será aqui uma postura que vai desenvolver a área financeira, vai desenvolver mais o mundo do trabalho. É tal questão do multiplicar. Estes nativos esta semana têm chances de multiplicar as situações. Em termos de saúde, cuidarem mais do corpo físico, então há aqui também essa força poderosa do corpo, então conseguem fazer todas as tarefas com mais vigor, com mais ânimo, mas para que isso permaneça é necessário fazerem a manutenção, então alimentarem-se bem, fazerem exercício físico, não serem sedentários, estarem em contacto com a natureza, é extremamente benéfico para os nativos de Touro esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rei de Ouros e a energia da abundância. Agora seguimos para Gêmeos, que também tem aqui um rei, e este rei é o Rei de Copas, traz uma energia de tolerância para estes nativos. É uma energia muito equilibrada, tão necessária para termos, pelo menos, várias vezes na nossa vida, não é? Porque uma das grandes dificuldades é nós termos equilíbrio em todas as situações e sempre. Então esta é uma semana em que estes nativos vão usufruir desse equilíbrio, porque vão estar mais tolerantes com os outros, vão estar mais compreensivos com os outros. Isso devolve-lhes a eles mesmos também uma compreensão de si mesmos e das suas necessidades. Isso aumenta positivamente o seu estado emocional, equilibra o seu estado emocional. Então, ao nível amoroso, estes nativos criam nas relações já existentes uma postura muito envolvente, muito carinhosa, muito cúmplice, muito parceira. Então o companheirismo faz-se sentir, o amor, a compaixão, a bondade, o carinho, o afeto, o abraçar mais, o beijar mais, o dizer mais vezes que amam, etc. É aquilo que vai estar presente na energia destes nativos. Então usem e abusem disso esta semana. Quem não está numa relação, bom, eu diria que aqui há grandes hipóteses de vir a ter uma. Com toda esta energia amorosa que vão ter, é muito difícil estarem sozinhos. É muito difícil estarem sozinhos. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui essa capacidade que traz a tolerância de serem muito harmoniosos nos seus trabalhos e então também são bons na mediação de conflitos. Portanto, se houver reuniões para fazer, conflitos para sarar, esta é uma boa semana. Esta postura que estes nativos trazem vai com certeza resolver as situações, vai trazer luz às situações. Então uma semana em que vão ser os melhores parceiros para ter no mundo do trabalho, vão ser chefes muito compreensivos. Então esta postura muito equilibrada traz grande maturidade à vivência profissional e financeira. Em termos de saúde, lá está, as emoções serão o ponto forte, o equilíbrio das emoções é o ponto forte destes nativos. Trabalharem mais aqui nesse sentido, ou de facto usufruírem esta semana de coisas que gostam, de exercícios que de facto vocês têm prazer em fazer. Tudo o que sejam terapias ligadas ao mundo da água são muito positivas, hidroginástica, natação, sei lá, algo por aí. É extremamente benéfico para os nativos de Gêmeos esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rei de Copas e a energia da tolerância. Seguimos agora para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, a Papisa. A Papisa vai trazer energia de reflexão, uma postura um pouco mais introspectiva, mais lenta, digamos assim. Esta é uma semana em que estes nativos estão mais observadores, estão a querer obter aqui mais aprendizagens com essa postura de observação.
Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai provavelmente estar um pouquinho mais quieto, ou olhar sobre uma outra perspectiva às situações. Isso pode causar algum distanciamento dos parceiros. Então façam questão de explicar o porquê desse momento, façam o favor de explicar que às vezes precisamos sempre de uma pausa ou que precisamos de olhar mais para nós. Parece-me muito que é esse tipo de trabalho que estes nativos vão sentir necessidade de fazer, de olharem mais para si mesmos, e podem muito bem fazer isso dentro de uma relação. É até extremamente saudável, mas só têm é que explicar ao outro porque é que o estão a fazer, porque estão a sentir essa necessidade e porque é que efetivamente esse momento para vocês será tão especial. Provavelmente vos vai trazer mais respostas que podem ajudar no desenvolvimento da relação. Quem não está numa relação, eu diria que tem aqui ou a vontade de continuar assim, sozinho e de uma forma positiva, ou então está aqui a trazer esse efeito de olhar para dentro, não é? E ter aqui e chegar a mais conclusões. Isso vai beneficiar um próximo relacionamento para estes nativos. Essa postura de introspeção vai de facto favorecer, vai ajudar até a curar situações. Em termos de trabalho, estes nativos veem aumentado o seu trabalho esta semana, portanto vão ter mais tarefas ou mais responsabilidades em cima de si mesmos, mas também vão ter aqui a competência certa para esse aumento de responsabilidades, porque tem aqui essa postura de reflexão, traz muita sabedoria, traz muita intuição, traz muita lucidez sobre as coisas que vão fazer, então conseguem nutrir muito melhor as suas finanças esta semana, conseguem trazer para o seu lar uma dinâmica de maior poupança, conseguem guardar e acumular mais bens, então é aqui essa nutrição maior do mundo financeiro e do mundo profissional que vai acontecer. Devem ouvir esta reflexão, vai-vos ajudar a ouvir melhor a voz da intuição, a voz interior. Sigam-na porque ela será uma sábia conselheira para vocês. Então ouçam mais essa vozinha interior que muitas vezes vos diz qual o caminho a seguir. Em termos de saúde, os órgãos reprodutores são o ponto sensível, portanto, se sentirem alguma coisa nesta área, ou nestas áreas, aliás, devem procurar ajuda médica ou devem, de facto, fazer algo e agir em conformidade. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, a papisa e a energia de reflexão. Seguimos agora para Leão. Leão tem a carta de tarô As de Paus e o As de Paus traz a energia da força interior. Então aqui o elemento fogo dos leoninos e das leoninas vai provocar chama, vai pedir a estes nativos que se expandam. A força interior é uma fé que existe dentro de nós, é uma competência para de facto nós darmos mais temperatura às nossas ações. Então tudo o que são planos, projetos, ideias, ideais, esta semana têm que ser aquecidos, têm que de facto vir cá para fora. Vocês vão sentir esse impulso para fazer algo novo e algo que vos diz muito na alma e no espírito. Então aqui na parte amorosa, dentro de quem está numa relação, provavelmente vai sentir essa vontade, essa empolgação, esse entusiasmo para fazer algo novo. Tanto pode ser uma reforma na casa, como comprarem um carro em conjunto, como organizarem uma viagem, como aumentarem a família. Vocês vão sentir essa necessidade de empolgação. É uma energia também muito química, muito sensual, muito sexual, que bem canalizada vai ajudar também aqui o casal, não é? A vivenciar de forma positiva a sua relação. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter muita vontade de conhecer pessoas, que vai ter vontade de se aventurar, de tomar iniciativas, de sair mais, de conviver mais. Portanto, essa energia tem mesmo que ser
expressada, tem que ser solta, digamos assim. E então é uma energia que vos pode abrir muitas portas para um novo amor ou para estabelecer novas amizades. Em termos de trabalho, o expandir-se é essencial. Então percam os vossos medos, agarrem-se a essa fé e força interior, ao vosso otimismo. Isso é o que têm em mãos agora, é isso que vai acender a chama para projetos. Então entusiasmem-se com esse entusiasmo e façam as coisas acontecer, percam esses medos e ajam esta semana. Esta é aquela energia que move montanhas, assim vocês o queiram. Em termos de saúde, aqui eu diria que tudo o que sejam terapias que ajudam energeticamente a alinhar chakras, reiki, terapias com cristais, portanto, tudo aquilo que de facto vos ajude limpezas energéticas, tudo aquilo que vos ajude a energizar o vosso corpo espiritual será extremamente positivo para os nativos de Leão. Então, carta de Tarot As de Paus e a energia da força interior para todos os leoninos. Vamos agora para a Virgem. Virgem tem a carta de Tarot o Papa e o Papa traz a energia da conciliação. Da conciliação ou da reconciliação. Gosto de dizer as duas palavras porque elas até são muito semelhantes. Conciliar, no fundo, é conseguirmos adaptar-nos às situações, reconciliar é voltarmos a essa postura caso tenhamos recuado nela. Então, este reconciliar pode ser um reconciliar com os outros, com as circunstâncias ou convosco mesmo. Então, uma postura de mais paz, de mais serenidade, uma postura em que estes nativos também conseguem entrar mais facilmente em acordo com eles mesmos e com os outros. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser essa questão da reconciliação, algum conflito surgiu e esta semana vocês têm uma excelente capacidade para resolver isso de uma forma muito positiva, até mesmo que fosse para quebrar uma relação, ela seria quebrada de uma forma saudável, de uma forma mais desapegada e que traria aqui bons resultados para um e para o outro. Mas é muito mais uma carta de junção, digamos assim, de casamento. Então, dentro das relações, uma postura de maior diálogo, uma postura de mais honestidade, mais franqueza, vai ajudar a relação a crescer. Atenção que nas relações mais longas pode ser aqui alguma falta de... Portanto, há aqui muita amizade, mas pode haver aqui alguma falta de sex appeal na relação, não é? Então, será a hora de apimentar um bocadinho mais uma relação que já possa estar a ser vivenciada aqui quase como uma amizade. E, bom, se é uma relação de amor, não convém que fique só na amizade. Em termos de... Não, falta falar nas pessoas que estão solteiras. Nas pessoas que estão solteiras, uma postura mais honesta, uma postura de expressão mais franca dos seus sentimentos também vos vai ajudar a aproximar de alguém. Em termos de trabalho, então, esta é uma semana em que todos os acordos, as reuniões, etc., também têm um resultado positivo, devido a esta postura de maior diálogo, de um lado também mais respeitoso, não é? Estes nativos desta semana vão preferir ser reconhecidos pelos outros com elogios, muito mais até com recompensas financeiras. De qualquer das maneiras, vão ter muita capacidade para planear as suas finanças, vão equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam e isso é um aspecto com certeza positivo. Em termos de saúde, os olhos e a coluna são um ponto sensível, não exercerem demasiados esforços nestas áreas é o que devem fazer os nativos de Virgem esta semana. Então, para eles, carta de Tarot o Papa e a energia da reconciliação. Seguimos agora para a Balança. A Balança tem a carta de Tarot Justiça. A Justiça vai trazer uma semana de disciplina. É uma semana em que tudo aquilo que vocês fizerem vão sentir os resultados de forma imediata. Então, tudo aquilo que vocês plantarem esta semana
vocês vão sentir logo se fizeram bem, se fizeram mal e têm a chance de acertar isso. É necessário que sejam mais disciplinados, mais metódicos, que olhem um pouco mais aos pormenores, porque é uma semana mais desafiadora. Então, ao nível amoroso, eu diria que dentro de uma relação estes nativos têm que limar arestas. Têm de facto perceber o que é que está bem, o que é que está mal e falar sobre isso. Portanto, o diálogo e a comunicação na relação será extremamente necessária para que vocês consigam resolver os desafios que possam surgir numa. Então, esta postura de querer resolver mais do que uma postura crítica e julgadora é o que vai ajudar. Se vocês optarem por estar sempre, digamos assim, a atirar a bola para cima do outro, provavelmente vocês vão sentir que a relação vai sofrer aqui alguns abalos. Então percebam o que é que têm que fazer em vocês para melhorar, expressem ao outro também o que é que vocês acham que o outro tem que melhorar. Essa conversa honesta vai ajudar então a colocar os pontinhos nos is e a chegar mais longe na relação. Pode ser uma carta de ruptura de uma relação, como também pode ser uma carta de casamento e oficialização. Basta de andarmos aqui no chove não molha e vamos lá dar um estatuto a esta relação. Quem não está numa relação, atenção a uma postura mais fria, mais distante, mais exigente, às vezes não só exigente com os outros, mas muito exigente convosco mesmos. Então flexibilizem mais, relativizem mais as situações. Isso ajuda a aproximar, ajuda a que de facto vocês também consigam ser entendidos de uma forma mais positiva pelos outros. Em termos de trabalho, a disciplina, o método, a honestidade, a franqueza. Portanto, esta é uma semana em que vocês devem planear tudo muito bem, fazer o tal exercício de contabilista, não é? Quanto é que eu preciso de ganhar, quanto é que eu posso gastar. Esse equilíbrio vai-vos dar, essa disciplina, aliás, vai-vos dar mais equilíbrio no mundo financeiro e profissional. É uma carta boa, é uma energia boa para estabelecer contratos, protocolos, assinaturas, de facto, de acordos e negociações, logo que sejam feitas com divindade, não é? Com uma energia do bem, com honestidade. Caso não sejam feitas nesse sentido, provavelmente vocês vão ter o retorno imediato de uma atitude do género. Em termos de saúde, os intestinos e a parte hormonal são um ponto sensível, então para andarem mais equilibrados, estes nativos têm que de facto se alimentar de forma mais correta, terapias também que ajudem a equilibrar as energias, alinhar chakras, por exemplo, também é muito positivo para os nativos de Balança. Escorpião tem a carta de tarot, a Roda da Fortuna, e a Roda da Fortuna vai trazer a energia das mudanças. Então esta é uma semana que vai ser um pouco estressante e vai provavelmente causar aqui alguma ansiedade a estes nativos. Porquê? Porque as coisas não vão estar paradas, vão estar em movimento acelerado. Então tanto pode ser que haja uns dias em que tudo corre muito bem, há outro que vem e corre mal. Então essa inconstância vai trazer aqui alguma instabilidade para estes nativos, porque toda a mudança exige que nós saiamos da nossa zona de conforto e isso gera sempre gera sempre em nós alguma ansiedade. Então esta é uma carta que diz sempre que se estiveram num período calmo, vão vivenciar um período mais agitado e vice-versa. Se estiveram num período agitado, vão vivenciar algo mais calmo. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação pode ser aqui essa falta de paciência dentro da relação, precisamente porque a energia está oscilante e o estado de humor também, então um dia mais bem-humorados, outro dia mais mal-humorados, então isso aí pode trazer para a relação aqui alguns conflitos. Estes nativos têm que de facto respirar muito bem esta semana, têm que parar muito
para pensar, para serem muito sensatos em cada decisão, em cada reação que têm perante os acontecimentos. Devem acolher positivamente tudo o que acontece. Dentro de uma relação, percebam que o que está a acontecer é para vos trazer um aprendizado, e o aprendizado sempre nos traz melhorias e evolução. Então tenham calma, ok? Essa é a máxima desta semana, terem calma. Quem não está numa relação, bom, é a viragem da situação, é a mudança da situação e da circunstância em que efetivamente e de repente podem muito bem entrar ou conhecer alguém que traga a chance de entrarem numa relação. Em termos de trabalho, aqui também devem ser muito precavidos esta semana, ainda que seja uma carta de bonança e sorte. Então podem ser aqui golpeados, digamos assim, por alguns fatores externos que vos trazem grandes oportunidades, mas também pode acontecer a circunstância em que há uma despesa extra, há uma perda financeira. Então vejam o quão têm que ser ponderados, o quanto têm que ser racionais e comedidos esta semana. Então sempre terem um fundo de maneio, sempre terem uma poupançazinha ou algo que de facto vos permita lidar com situações deste género, será mais positivo. Também aqui vocês vão aprender com tudo o que está a acontecer. Então acolham positivamente as mudanças, é a dica para estes nativos esta semana. Em termos de saúde, parte arterial, portanto a tensão arterial será o ponto sensível, exatamente por causa deste stress e ansiedade também ocorre com as mudanças. Procurar estar calmos, meditação é excelente, saírem para a rua, contemplarem a natureza, orar para quem gosta, é de facto algo muito positivo para acalmar mais estes nativos neste período, nesta semana de mudanças que vão ter. Então para Escorpião, carta de tarot, a roda da fortuna e a energia das mudanças. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarot, o mago, e o mago traz a energia da novidade e da força de vontade. Esta semana, se estes nativos colocarem uma coisa na cabeça, vão levar isso a bom porto. Então é necessário que vocês também abram as portas para algo novo, abram as energias, não é? Para trazer essas novidades às vossas vidas, tirem os projetos da gaveta, pensem ou tragam a vossa criatividade, não é? A criatividade é quando a nossa inteligência está ali forte, a criar condições para nós chegarmos mais longe. Aproveitem-se disso. Ao nível amoroso, quem está numa relação, talvez tenha que olhar a sua relação nesse sentido. O que é que devem trazer de novo à relação? Será que já têm aí também a relação em banho-maria ou assim um pouco mais paradita, mais estagnada e é necessário dar um novo impulso? Então, se esse for o seu caso, está na hora de dar um novo impulso à relação, trazer uma novidade para a relação será positivo. Ou alguém que está aí numa relação um pouco mais superficial, em que promete que a coisa vai crescer e não cresce, é hora de se posicionarem, de aprofundarem a relação e será positivo. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter aqui o blá blá blá, não é? O poder comunicativo, o poder persuasivo de encontrar alguém, porque de facto esse lado da comunicação está muito em vigor nestes nativos e a maneira como comunicam estará muito atraente e pode proporcionar aqui um novo amor, um novo namoro para estes nativos. Em termos de trabalho, então a força de vontade é a dica da semana, é vocês ativarem a vossa força de vontade, dizerem eu quero, eu posso, eu consigo, porque é isso que vos vai ajudar a chegar mais longe. Estão muito criativos, aqui a ideia é vocês conseguirem, dentro de tanta criatividade, definirem regras, definirem prioridade, estabelecerem aqui planos de uma forma mais concreta, mais disciplinada também, é isso que vos vai ajudar então a colocar a vontade e os vossos objetivos em ação. Em termos de saúde, aqui os ouvidos, a garganta e o nariz são o ponto sensível
Que mais? Há qualquer coisa mais que eu queria dizer sobre esta energia? O sistema energético também. Estão um pouco vulneráveis às energias dos espaços e dos ambientes. Então, para além da temperatura, devem ter cuidado com as temperaturas, também devem ter cuidado com energias dos outros. Então, afastem-se um pouco de pessoas mais negativas, mais vitimizadoras, mais pessimistas, porque isso não ajuda muito com a força de vontade. Então, estejam mais com pessoas que são dinâmicas, que são proativas, que são otimistas, porque isso colabora a vosso favor. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarot, o mago e a energia da vontade. E agora passamos para Capricórnio, para finalizar. Capricórnio tem a carta de tarot, a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Também é necessária, em muitas alturas da nossa vida, nós termos uma postura mais racional. Mas ela vai funcionar melhor se combinarem essa racionalidade com emoção também, não é? Porque senão fica aquela coisa muito gelada de só serem racionais e isso pode trazer uma atitude muito julgadora, muito crítica ou muito autocrítica e às vezes isso pode ser um bloqueio. Então, dosear razão e emoção, esta semana acho que é a dica perfeita. Em termos amorosos, quem está numa relação vai ter aqui a franqueza necessária para tratar conflitos. Se há conflitos na relação, vocês vão conseguir resolvê-los, vocês vão conseguir ter a postura certa para resolver esse tipo de situações. Vão ter capacidade para argumentar, vão dizer as coisas certas na hora certa, logo que também sejam mais flexíveis e relativizem as situações, vocês conseguem então resolver, seja para romper com uma relação que possa já não fazer sentido para vocês, seja com continuar numa relação, mas de uma forma mais saudável e mais positiva, onde asseguram que erros, conflitos ou situações do passado não vão mais influenciar o presente. Quem não está numa relação, aqui devem encontrar também aquilo que se reporta ou que faz eco em vocês. Será que vocês também têm aqui uma postura assim muito racional, uma postura às vezes muito forte, eu não queria dizer forte, mas uma postura às vezes muito austera que vos afasta dos outros, que amedronta um pouco os outros. Se vocês são esse tipo de personalidade ou têm esse tipo de personalidade, então façam questão também de moderar um pouco mais isso, de criar aqui algumas condições, caso queiram estar numa relação, para que consigam ser entendidos, porque às vezes essa postura muito severa pode falar muito de muita sensibilidade interior que vocês querem esconder e às vezes baixar a guarda, largar a armadura pode ser bem positivo. Em termos de trabalho, é uma carta muito poderosa porque faz com que estes nativos consigam solucionar qualquer situação, porque eles estão muito, eu diria que aqui com o chakra do terceiro olho energizado, então eles conseguem ter muita capacidade de discernimento, muita astúcia mental para conseguirem resolver qualquer situação rapidamente, então têm boas estratégias, planeiam bem as coisas, definem bem os objetivos e todas as maneiras para os alcançar. Então, esta é uma semana em que estes nativos vão ver a sua vida financeira e profissional chegar a um ponto de muito mais autonomia e muito mais independência. Em termos de saúde, avisa que devem dar atenção aos sinais que o vosso corpo emite. Quando o corpo emite sinais, é para que nós lhe prestemos atenção. Então, façam-no. Para os nativos de Capricórnio, carta de tarot, então a Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Votos de uma excelente semana para todos. Nós voltamos para a semana e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.